Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa igreja, Igreja Batista em Buias, onde nós vamos estar louvando e adorando, aprendendo mais do nosso Deus. Tenham todos uma boa noite. Olá, Georgia. Olá, Daiane, Débora, Pátia, irmã Cristiane. Não sei, vou ver agora. Acho que eu fiquei no Vibra. Vou só ter que manter. Débora, Georgia. Quem aqui que eu não vi ainda? Irmã Sandra. Tenham todos uma boa noite. Como estão? Espero que todos estejam bem. Logo já vamos estar iniciando irmã Wilma, Gilmara. Vamos estar iniciando cantando corinho infantil. Vamos estar cantando Era um Certo Pastorzinho. Então, as crianças, por favor, nos acompanhem, nos ajudem. Cantar Era um Certo Pastorzinho. Boa noite, Tati. Era um certo pastorzinho que se chamou Davi. Era pequenino, não confiava em si. Ele com ousadia, orando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na funda uma pedra colocou, girou. Na funda uma pedra colocou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. A pedra tirou, o alvo acertou, o gigante ao chão tombou. Mais uma vez. Era um pastorzinho que se chamou Davi. Era pequenino, não confiava em si. Ele com ousadia, orando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na funda uma pedra colocou, girou. Na funda uma pedra colocou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. A pedra tirou e o alvo acertou e o gigante ao chão tombou. Amém. Temos aqui já muitos irmãos entrando, desejando já parabéns ao irmão José Timóteo. Feliz aniversário, irmão. Que Deus esteja abençoando o irmão. Temos aqui pessoas novas também entrando. Olha só, minha sogrinha. Ô, sogrinha, saudade. Tá assistindo a gente. Meu primo. Uma alegria ver todos os irmãos assistindo, nos acompanhando nesse culto. Vamos estar cantando agora um corinho. Tu estás assentado. Tu estás assentado no trono.
subiremos, contigo estaremos, pra todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos também estar cantando o corinho Seja Engrandecido. Esse foi pedido da Pati. Pediu para nós cantarmos esse corinho. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Amém. Vamos estar cantando um corinho também. Talvez os irmãos lembram dele. É o corinho Marcharemos. A irmã Iracema está pedindo. Ah, não, o irmão José Timóteo pede para cantarmos o hino 274 na próxima live. Tá bom, irmão? Vamos estar anotando. Vamos estar cantando aqui primeiro o corinho Marcharemos. Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando as
esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Irmãos, vamos estar passando agora pela nossa primeira parte de oração. Como vamos estar fazendo hoje? Eu vou estar orando, primeiramente, pelos nossos pedidos comuns, que sempre estamos lembrando. E os irmãos vão escrevendo aí nos comentários pedidos que os irmãos queiram mencionar. E no final do devocional estarei orando por esses pedidos que os irmãos estão colocando aí nos comentários, tá bom? Lembrando já, vamos estar agradecendo pelo aniversário do irmão José Timóteo, que Deus esteja o abençoando, o irmão, sua família, que nós possamos estar felizes em termos o irmão em nosso meio. Então vamos estar orando e logo após vamos estar realizando o nosso devocional. Deixa eu só aqui. Deu. Vamos estar orando pelos nossos pedidos que nós já temos feito. Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradeço ao Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido bom conosco. Mesmo passando por lutas, ó Pai, o Senhor nunca tem nos abandonado, não tem deixado faltar, porque o Senhor é bom. Nos ajude, Senhor, a sempre estar lembrando disso, nesses momentos de dificuldade, quando muitas vezes nos sentimos sozinhos, ó Deus, por causa desse isolamento, mas sabemos que não estamos, porque o Senhor está ao nosso lado. Nos proteja, nos dê sabedoria como viver. Quero lembrar ao Pai, pelos nossos irmãos que estão passando por problemas de saúde, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, aqueles que estão fazendo tratamento. Peço ao Pai pelo irmão José Alves, que esteja, que nós possamos estar sempre lembrando dele em oração. O Daniel, ao Pai, também fazendo tratamento contra o câncer. Que o Senhor possa estar com a sua mão protetora. Também temos, ó Deus, para lembrar a avó do irmão Romualdo, que também não está bem, ó Pai, está internada. Que o Senhor possa estar com a sua mão protetora sobre ela, ó Deus. Lembramos também dos nossos irmãos idosos, aqueles que precisam dos nossos cuidados, ó Deus, nesse tempo, que eles possam estar protegidos, ó Deus, nós possamos estar cuidando deles. Lembramos, ó Pai, dos nossos irmãos que estão procurando emprego, lembrando do Samuel, tantos outros jovens, ó Deus, nos seus estudos também, com essa dificuldade, ó Pai, tendo que estudar em casa, pela internet, que o Senhor possa estar dando sabedoria para que eles possam estar administrando bem o seu tempo. Também te peço, ó Pai, para os irmãos autônomos que trabalham por si só, que o Senhor possa estar abrindo portas para eles, seus negócios, que eles consigam, Pai, o seu sustentar. Também quero lembrar, ó Deus, dos nossos outros demais irmãos que estão em suas casas, ó Deus, talvez em afastamento, ó Deus, talvez em férias por causa dessa pandemia. Que o Senhor esteja dando sabedoria para os chefes, ajudando, ó Pai, tranquilizando esses irmãos, sabendo que o Senhor está no controle. Também, ó Deus, eu quero lembrar pelos nossos missionários. Muito obrigado por vida de cada um deles,
enviados, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra onde nós não podemos ir. Que o Senhor, Deus, esteja os guiando e os protegendo. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Possamos estar sempre lembrando desses nossos irmãos. Aqui os irmãos já estão fazendo seus pedidos, que possamos estar lembrando deles. Mais tarde, perdão, teve um pequeno problema. Já voltamos. Aqui os irmãos estão colocando seus pedidos, que nós vamos estar lembrando deles após o nosso devocional. Irmãos, peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias para o livro de Daniel, capítulo 2. Livro de Daniel, capítulo 2. Talvez alguns dos irmãos observaram o pequeno folder que foi feito com o tema dos nossos estudos no livro de Daniel. O poder que todo crente pode obter nas dificuldades. Irmãos, o livro de Daniel é um livro muito maravilhoso que vai ensinar como nós, como cristãos, podemos buscar o auxílio de Deus em meio a provações. Daniel, ele foi um servo de Deus que brilhou em meio às dificuldades. Ele era um cativo, alguém que foi tirado da sua terra, mas confiou em Deus. Eu, enquanto estava estudando para esse tema, eu fiquei observando em toda a Bíblia. E é muito interessante observarmos, irmãos, que a grande maioria dos personagens que nós conhecemos, admiramos, né, da Bíblia, passaram por dificuldades. Não sei se os irmãos já notaram isso, mas grande parte, se não quase todos os personagens bíblicos passaram por dificuldades, passaram por lutas, provações. E eles, irmãos, venceram. Nós podemos vencer da mesma forma. E por quê? Porque nós temos o mesmo Deus. Irmãos, esses personagens foram provados, aprovados, e estão aí na Escritura para nos dar testemunho, para mostrar que o nosso Deus é maior do que todas as dificuldades. Não é uma doença, não é um vírus, não são poderes governantes. Deus está sob o controle de tudo. E como nós já cantamos, Ele tem um controle. Ele quer que nós andemos fielmente com Ele, independente das circunstâncias, porque um dia Ele voltará. Que nós possamos confiar em nosso Deus, confiar que Ele está perto de voltar. E que nós devemos ter uma vida digna dEle, para que Ele não nos pegue, não nos veja em fraqueza. Então peço para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2. Estaremos lendo alguns versículos, não vamos estar lendo todo o capítulo, só alguns, mas os irmãos podem estar cientes de toda a história desse capítulo. Daniel, capítulo 2, estaremos lendo a princípio os primeiros 6 versículos. Daniel, capítulo 2, do versículo 1 a 6, que diz: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, e o seu espírito se perturbou. E passando-lhe o sono, então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram a se apresentar diante o rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarares o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Vou tentar dar mais uma
arrumadinho aqui. Melhorou. O que estava acontecendo aqui nesse contexto, nesse momento? Daniel já tinha assumido um cargo e seus amigos já tinham assumido um cargo no governo da Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho estava perturbando sua mente. Então olha só o que ele pede. Da mesma forma que o faraó, nos tempos antigos, que quando José, ele interpretou o seu sonho, da mesma forma, Nabucodonosor queria que alguém interpretasse esses sonhos. Então ele chama todos os sábios, feiticeiros, caldeus, para que descobrissem. Só que aí entra um grande porém. Além de interpretar o sonho, ele também queria que eles contassem qual foi o sonho. Então imagine, é igualzinho aquela brincadeira que nós falamos, olha, eu estou pensando em uma coisa, adivinha o que é? Aí as pessoas tinham que adivinhar, os caldeus tinham que adivinhar qual era esse sonho que Nabucodonosor teve. E se nós fôssemos ler os outros versículos que se cedem, os feiticeiros, os magos falaram assim, Senhor, é impossível. É impossível fazer o que o Senhor está pedindo. Nunca ninguém, nenhum rei, nem o maior de todos os reis, pediu para que os seus magos, conselheiros, além de interpretar, desfalasse qual era o sonho. É impossível. Somente um Deus, os deuses poderiam fazer isso. E nós não. Então, os magos estavam em um sério risco. Eles estavam à beira da sua morte. Pois Nabucodonosor já tinha dito, eu quero o sonho e a sua interpretação. E aí entra aquela questão, por que será que Nabucodonosor estava fazendo isso? Há duas possibilidades. A primeira, irmãos, é que Nabucodonosor realmente tinha esquecido o sonho. Ele estava tão perturbado que não conseguia lembrar exatamente todos os detalhes como que tinha sido o sonho. Por isso que ele queria ouvir novamente para ver se ele relembrava de todos os detalhes. E a segunda opção era que Nabucodonosor estava desconfiado que aqueles magos estavam o enganando, mentindo sobre a interpretação de seus sonhos. E para ter a certeza, então ele lança esse desafio. E agora? Como resolver essa questão? Irmãos, Daniel já recebeu um cargo e ele era um mago, um sábio do reino. E deveria também estar a postos para trazer a solução desse enigma. Irmãos, o título da nossa devocional de hoje é Decisões que mudarão o rumo de nossas vidas. Decisões que mudarão o rumo de nossas vidas. Quais foram as decisões que Daniel e seus amigos tomaram que mudaram completamente o rumo de suas vidas? A primeira decisão que Daniel tomou foi de não se associar aos grupos do mundo. Então a nossa primeira decisão que nós devemos tomar é não nos associarmos aos grupos deste mundo. Não devemos nos associar. Como eu mencionei, o texto fala que Nabucodonosor chamou todos os sábios. E Daniel deveria estar naquele grupo. Mas então por que ele não estava lá? Nós já vimos no capítulo anterior, no capítulo 1, que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com aquela religião, com aqueles costumes daquela terra. Os magos, irmãos, daquela época, eles faziam rituais, eles eram idólatras, faziam sacrifícios, faziam feitiçarias para desvendar os sonhos, fazer profecias, falar as coisas, eles sempre envolviam com magias. E aquele não era um ambiente que Daniel considerava certo para ele. Então, ele tinha sua função de sábio, mas ele não se misturava, ele não se fazia associação com aqueles outros magos. Ele preferia ficar sozinho, pois ele não queria se contaminar.
Irmão, essa é uma decisão que nós também devemos ter. Vamos estar lendo agora, irmãos, os versículos 12 e 13 do capítulo 2. Versículos 12 e 13, que diz: Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Saiu decreto segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios, e buscaram Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Olha só o que estava acontecendo agora, irmão. Daniel estava tomando aquela decisão de não se juntar. Só que como ele era dos sábios, eles também iriam morrer. Irmãos, por que nós não devemos nos associar com grupos deste mundo? Irmãos, como nós já vimos, Daniel tinha feito esse propósito de não se misturar, senão se contaminar. E é muito fácil para nós queremos a aprovação do mundo. Olha só, Daniel estava ali na corte. Ele fazia parte daquele grupo, ele era um sábio. Então seria vantajoso para ele fazer amizades, trocar experiências com outras pessoas, com esses feiticeiros, esses encantadores, para que ele tivesse experiência, algumas vantagens. Mas Daniel não quis. Irmãos, nos nossos dias é tão comum crentes tentarem se misturar em grupos para ter benefícios, para não serem isolados, para não ficarem sozinhos. Nós crentes temos um grande medo, muitas vezes, da solidão. Fazemos de tudo para não ficarmos sozinhos. E para sermos aceitos, nós aceitamos as condições que o mundo nos impõe. Olha só, aqueles grupos, irmãos, eles tentaram enganar. Os versículos anteriores que nós não lemos, diz que eles tentaram argumentar com o rei, falando: Senhor, não dá para fazer isso. Eu preciso que o Senhor fale o sonho, eu preciso que o Senhor me dê algumas dicas, que nós vamos ali tentar falar com nossos deuses e eles vão resolver. Então Nabucodonosor ficou enfurecido e mandou matar a todos, juntamente com Daniel. Então cadê a vantagem de ficar livre, longe de associação com essas pessoas? Irmãos, a vantagem de nós não nos associarmos é que nós também podemos ser poupados. O rei Nabucodonosor estava muito furioso com aqueles magos que estavam ali presentes. Mas Daniel não estava naquele momento. Ele não tentou enganar Nabucodonosor. Ele estava lá fazendo suas obrigações, servindo aquele império fielmente. Daniel sabia que aquele local, com aqueles homens, não era o correto para ele. E a primeira pergunta que nós devemos fazer é: com que pessoas e grupos nós estamos nos associando? Que pessoas ou grupos nós estamos associados? Irmãos, nós como cristãos devemos, primeiramente, mostrar a Cristo. Devemos mostrar, exibir a Cristo em nossas atitudes, nos nossos comportamentos, em nosso grupo, nosso meio de relacionamento deve ser pessoas que têm esse mesmo propósito. Mas muitas vezes nós cedemos às pressões do mundo e acabamos aceitando o que eles nos exigem. E infelizmente nos nossos dias, muitos cristãos têm abraçado com muita força movimentos, tendências, pensamentos, filosofias deste mundo, filosofias, pensamentos humanos, e têm abraçado, defendido, patrocinado, lutado com unhas e dentes. E até mesmo indo contra a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo muito fácil de movimentos, pensamentos que muitos crentes têm abraçado e defendido com unhas e dentes. Política. Irmãos, nessas últimas eleições que nós vivemos, foi horrível o cenário que nós estamos presenciando. Acho que os irmãos não vão ter dificuldade em lembrar
que, por causa da discussão da eleição presidencial, uma grande guerra nas redes sociais estava lançada. Aqueles que eram contra o atual presidente e aqueles que não eram. Então existia aquela briga, todas as coisas relacionadas, e muitas pessoas se posicionaram, cristãos se posicionaram também, que não é problema, mas aí de repente um crente se posiciona de um jeito, então outro cristão vem e o ataca. Fala, como você pode defender isso? Como você acredita nisso? E começou um debate, debates atrás de debates, e debates infrutíferos. Aqueles irmãos, aqueles crentes estavam defendendo pessoas, ideologias, movimentos que não tinham nada com a Bíblia. Irmãos, eu quero deixar bem claro que nós devemos ter uma opinião relacionada à política, movimentos. Devemos, é nossa obrigação como cidadãos. Mas em primeiro lugar, nós somos cidadãos dos céus. E devemos defender as leis e as posições que a Bíblia nos ensina. E segundo as orientações de Deus, escolher posições que vamos defender aqui na Terra. Políticas, de filosofias, e tanto faz. Mas muitos crentes abraçaram nesses dias filosofias, opiniões, movimentos, de tal forma que muitas vezes eles declaram guerra contra outros crentes que não concordam com sua opinião. E isso é de todos os lados. Não podemos falar que é só de um lado, que é esquerda ou é da direita. Os dois lados. Atacam, crente atacando crente por causa que não concordam com sua opinião. E esquecem de Deus. Tomaram partido de humanos, de homens, e esqueceram-se de Deus. Irmãos, isso não deve acontecer. Não devemos abraçar e defender com unhas e dentes homens, filosofias humanas. Devemos abraçar e defender a Cristo, a sua obra. E o que me deixa triste, me deixava muito triste, é que essas pessoas que falavam com tanta veemência desses projetos, porque isso sim, aquilo não, mas eu nunca vi aquela pessoa, aquele crente com o mesmo ímpeto falar de Cristo. Antes da eleição, aquela pessoa nunca entrava na rede social, não falava um bom dia, e de repente começou a atacar, mas ela nunca tinha dado um testemunho falando, olha como Deus é bom. Eu tive mais um ano de vida, Deus me supriu, Deus mudou minha vida. Mas de repente, com unhas e dentes defende um ideal. Nós devemos defender o ideal de Cristo. E por isso nós não devemos nos associar. Porque o mundo oferece vantagens. Mas como nós vimos, um dia elas acabam. Deus pode transformar essas vantagens em algemas. Pois o mundo cria seus esquemas, mas eles esquecem que Deus está no controle sobre todas as coisas. E Deus age ao nosso favor. Não age a favor do mundo. Deus veio ao mundo para nos salvar. Não para trazer vantagens para esse mundo. Ele veio para nos dar uma vida eterna depois dessa vida. Algo melhor nos aguarda. Por isso nós não devemos nos associar. Porque as vantagens que as pessoas tanto almejam nesse mundo, um dia passam. Então, irmão, eu quero dizer para você, a primeira decisão que você deve tomar, que mudará o rumo da sua vida, da nossa vida, é não se associar com grupos desse mundo. Defender uma bandeira, levantar uma bandeira que não seja a de Cristo. Não levante, não defenda homens, ideologias com unhas e dentes. Defenda Cristo. Estude a palavra de Deus. Saiba que é nela que devemos buscar as nossas orientações. Principalmente em momentos como estamos vivendo hoje. A política está rolando solta. Muitas manobras estão sendo realizadas. E nós temos que tomar cuidado para não cairmos nas armadilhas de Satanás. De começarmos a atacar pessoas. De sermos preconceituosos. Nós devemos demonstrar o amor. O amor que só Cristo tem e nos deu. Então a primeira decisão que nós devemos tomar, irmãos, é não nos associarmos com grupos
deste mundo. A segunda decisão que nós devemos tomar, que mudará o futuro, o rumo das nossas vidas, é sempre buscar a orientação de Deus antes de tomarmos qualquer atitude, tendo a certeza que Deus nos orientará. A segunda decisão que nós temos que tomar, irmãos, é sempre buscar a orientação de Deus. Mas não somente buscar, mas buscar tendo a plena convicção que obteremos a resposta. Vamos estar lendo os versículos aqui 14 ao 19. Daniel 2, 14 a 19, que diz: Então Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdias a Deus, o Deus dos céus, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. E Daniel bendisse o Deus dos céus. Irmãos, sempre devemos buscar a orientação de Deus, sabendo, tendo a certeza que obteremos a solução, obteremos a resposta. Irmãos, quando estamos passando por dificuldades, nós oramos. Buscamos ajuda, pedimos oração para nossos irmãos. Mas será que nós confiamos nessa oração? Nós estamos confiando que Deus irá responder às nossas orações? Nós precisamos, irmãos, buscar a orientação de Deus. Mas também precisamos acreditar, ter fé que Deus responderá. E por isso nós não vamos tomar nenhuma atitude antes da orientação do nosso Deus. Observe como Daniel foi sábio nas suas atitudes. Da mesma forma que no capítulo 1, Daniel aqui, irmãos, foi com sabedoria falar com o chefe da guarda. E perguntou o que estava acontecendo. Então ele disse. Então ele conseguiu a permissão do chefe da guarda para ir falar com o rei. Lembrando, Daniel não estava naquele grupo. Aquele grupo de magos que tentou enganar, conseguir um pouco mais de tempo com o rei. Daniel foi sincero, chegou lá e disse, Senhor, eu não sei. Eu não sei a resposta desse enigma. Eu não sei qual é o sonho, eu não sei sua interpretação. Mas eu conheço um Deus que sabe. Me dê um tempo. Estipule um prazo. E depois desse prazo, eu tenho certeza que eu voltarei aqui com a resposta. Irmãos, olha só. Daniel estava colocando a sua vida em risco. O que será que uma outra pessoa teria feito ao descobrir que os sábios estavam sendo mortos? Talvez uma pessoa que não tivesse tanta fé em Deus e iria orar. Ia dizer, Senhor, me ajuda. E ó, fugisse. Eu pedi oração e Deus falou para eu fugir. Mas na verdade, ele só orou por desencargo de consciência. Ele não pediu ajuda de verdade de Deus. Daniel, ele pediu, Senhor, me dê sabedoria para resolver essa situação. Porque eu sei que o Senhor pode fazer. E o rei concedeu esse período para ele pensar. Porque o rei percebeu que o Daniel não estava enrolando, estava tentando enganar. Ele estava sendo sincero. O testemunho, irmãos, tem poder. Quando nós vivemos desassociados com grupos desse mundo e vivemos a maneira que Deus quer, o nosso testemunho irá nos ajudar nas dificuldades. Pois as pessoas vão ver que nós somos pessoas diferentes, de caráter. E vão nos dar votos de confiança. Podemos confiar, irmãos, em Deus. Buscar a sua orientação.
E foi exatamente isso que Daniel fez. Buscou a orientação de Deus. E ele orou a Deus. A situação era difícil, o que ele fez? Chamou seus irmãos de fé e compartilhou a situação e disse: ore comigo. Preciso de ajuda, nós precisamos. Nós iremos morrer se não tivermos a resposta. Mas eu sei que Deus dará. Então, vamos orar. Irmãos, olha que fé maravilhosa de Daniel e de seus amigos. Daniel, ele sabia do risco que estava correndo, mas ele não fugiu. Ele não fugiu. Muitas vezes, como quando Deus nos coloca em uma situação de provação, nós ficamos com medo e fugimos. Não descobrimos o que Deus quer nos ensinar. Como Deus quer nos usar. E nós fugimos. E perdemos o privilégio, a oportunidade de sermos usados por Deus e de crescer. Daniel não. Daniel foi firme e orou. E a Bíblia fala que naquela mesma noite, Deus lhe entregou qual era o sonho e a sua interpretação. O texto fala que Daniel pediu para Deus mostrar, revelar um mistério. E Daniel recebeu isso, a luz para aquele desafio. Irmãos, será que os irmãos têm aí um exemplo, um testemunho de falar: eu orei, estava passando uma dificuldade, orei e eu vi Deus agindo? Com certeza os irmãos vão ter. Ter histórias de irmãos que estavam passando por dificuldades tremendas e buscaram a Deus. E Deus atendeu suas orações. Vimos, irmãos, o agir de Deus em nosso meio. Não é à toa que estamos aqui até hoje. A igreja de Cristo está em pé. Mesmo depois de tantas perseguições, Cristo protege os seus. Ele nos dá a vitória. Mas temos que buscá-lo, temos que ler a sua palavra para saber o que ele deseja. Saber as suas orientações. Não podemos agir por impulso. Não podemos achar que sabemos algo. Temos que buscar a Deus. E Daniel sabia que Deus iria respondê-lo. Não porque Daniel merecia isso. Isso é um outro erro que eu considero de muitas pessoas. Acreditarem que elas são dignas da atenção de Deus. Muitas pessoas exigem que Deus haja em seu favor. Elas exigem que Deus as ouça, que responda às suas orações. Irmãos, nós precisamos nos colocar em nosso lugar. Observe com quem nós estamos falando. Quando nós estamos orando, estamos falando com Deus Todo-Poderoso que criou o universo. Não temos a menor condição de exigir nada. Então, como nós temos a certeza que Deus irá responder, se nós não podemos exigir nada dele? Porque Deus é misericordioso. Foi isso que Daniel disse no versículo. Deus, pela sua misericórdia, nos dará a resposta. Irmãos, quando nós temos uma vida com Deus, quando nós nos afastamos do mundo, vivemos, estudamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus cuida dos seus. Daniel sabia perfeitamente disso. Daniel estava passando por um momento difícil, mas ele tinha plena convicção, ele tinha fé que Deus iria o livrar. E assim aconteceu. Então, irmãos, a primeira decisão que nós devemos tomar, que mudará o rumo das nossas vidas, a primeira decisão é não nos associarmos com grupos desse mundo. A segunda decisão que nós devemos tomar é sempre buscar a orientação de Deus, confiando com fé que Ele trará a resposta. Essa é a segunda decisão que nós temos que tomar. E qual é a terceira? A terceira e última decisão. A terceira e última decisão é admitir que nossas conquistas e talentos vêm das misericórdias de Deus. A terceira decisão que nós temos que tomar é sempre admitir que as minhas conquistas e talentos vêm das misericórdias de Deus.
Vamos estar observando aqui, irmãos, os versículos 20 a 23 a princípio, que diz, versículo 20 diz: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revelará o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu me rendo, graças te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Irmãos, olha só o que Daniel está fazendo. Ele está glorificando a Deus porque Deus deu a resposta. Será que nós temos agradecido a Deus? Admitimos que nós dependemos dele em todo o tempo? É muito fácil, irmãos, nós pedimos a ajuda de Deus. Eu digo que é muito fácil porque é um segundo, Senhor, me ajuda. Mas e reconhecer que essas palavras têm poder, que Deus irá ouvir e atender. Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas acreditam que é o acaso, que são sorte, que é o destino. Mas não dão o devido valor e o crédito a Deus. É Deus que merece a honra e a glória. E Daniel estava fazendo isso. Ele estava fazendo isso primeiramente junto com os seus irmãos ali, com seus amigos. Ele estava glorificando a Deus, falando: Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é grande, o Senhor é eterno. Construiu tudo. Faz o mundo funcionar. Foi o Senhor que me deu sabedoria. Foi o Senhor que me colocou diante do rei, nesse cargo importante. Tudo veio do Senhor. Obrigado. Obrigado porque mais uma vez o Senhor se mostrou fiel a mim. E agora me trouxe a solução desse caso. Irmãos, o nosso Deus sempre é fiel. E nós temos que admitir isso. Falar: olha, não vem nada de mim. Nada é meu. Tudo é dele. Os meus talentos, capacidades, facilidade de fazer as coisas, é tudo misericórdia de Deus. É maravilhoso sabermos que nós temos um Deus tão grande que nos abençoa tanto. Mas estamos passando por uma provação tão grande. Sim, estamos. É tão difícil não estarmos reunidos, louvarmos, cultuarmos a Deus juntos como gostamos. Mas Deus nos tem cuidado. Deus não tem ainda protegido os seus, nos guardado. Estamos aqui. Estamos bem. Pela sua misericórdia. Estamos aqui reunidos, dedicando esse tempo a louvor a Ele, aprendendo a sua palavra. Por quê? Porque Ele é fiel. Irmãos, dificuldades existirão, virão. Mas a fidelidade de Deus nunca passará. Podemos confiar nele. E por isso nós temos que admitir: eu não sou nada. Deus é tudo para mim. Deus é tudo em minha vida. Eu dependo dele. Então Daniel estava clamando isso com seus amigos e agradecendo a Deus. Mas Daniel não parou por aí. Daniel não ficou somente agradecendo a Deus naquele âmbito próximo daqueles amigos, daqueles irmãos que oraram com ele, que intercederam com ele. Ele foi à presença do rei e declarou o sonho que o rei teve. Os irmãos podem ler depois qual foi o sonho e qual foi a sua interpretação. E quando Daniel estava dizendo qual era o sonho, sua interpretação, Daniel disse ali, irmãos, no versículo 28, dizendo: mas há um Deus no céu, no qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quanto estava no teu leito, são estas. Então ele começa a dizer, e no versículo 30 ele diz: a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim, Daniel falando, mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei,
e para que entendesse as cogitações da sua mente. Daniel estava dizendo: Nabucodonosor, meu rei, eu tenho a resposta, mas ela não veio de mim. É de Deus. Deus que me disse. Irmãos, muitas vezes nós perdemos oportunidades de testemunhar de Cristo. Falar do amor de Deus. Mostrar como Deus é bom. Por quê? Às vezes as pessoas nos elogiam, veem a nossa vida, nos veem tranquilos, bem. E nós não falamos: eu tenho tudo isso por causa de Deus. Nós esquecemos. Esquecemos de sempre dizer ao mundo que é Deus. A razão de sermos como somos, de termos o que temos, é Deus. Lembra que eu disse que há muitas pessoas que abraçam e defendem filosofias, políticas, movimentos, e abraçam, defendem, falam a todo momento. Qualquer conversa é motivo para falar de política, desses pensamentos, filosofias. Mas será que nós aproveitamos todas as oportunidades para falar da mesma força de Deus? De como Deus é bom? Como Ele é fiel? Mesmo em meio a dificuldades? Talvez um amigo seu, talvez um parente, um vizinho, está passando por dificuldade por causa dessa pandemia. E você tem a palavra que ele precisa ouvir. Você pode chegar nele e falar: meu amigo, Deus, Ele é fiel. Ele mudou a minha vida. Ele foi fiel comigo até hoje. E Ele pode cuidar de você. Não tenha medo. Confie em Deus. Olha que maravilhoso. Olha que bênção que nós podemos ser na vida dessas pessoas. Só de testemunhar, de admitir que o nosso Deus é a razão de sermos quem somos e como somos. Não precisamos, irmãos, querer receber glória. Não precisamos querer buscar fama para nós. Pois nós não somos daqui. Não precisamos querer títulos aqui. Porque esse não é nosso lar. Nosso lar é nos céus, ao lado de Cristo. Lá é o nosso local, ao lado do nosso Salvador. Então as glórias desse mundo não servem de nada para nós aqui. Então vamos espalhar a glória de Deus. Falar que é de Deus que nós somos. Falar que é dele tudo que nós temos. Essa é uma decisão muito importante que nós temos que tomar. E ela sim mudará o rumo da sua vida. Se você sempre admitir que suas conquistas, talentos, tudo vem da misericórdia de Deus, porque nós não merecemos. Deus nos dá porque Ele é bom, Ele é fiel, misericordioso. Admita isso, espalhe a glória de Deus. Porque isso trará resultados, trará consequências. Concluindo, irmãos, vamos observar aqui no final do capítulo as consequências dessas decisões que Daniel teve, que Daniel tomou. A primeira decisão que ele teve foi de não se associar a grupos desse mundo. A segunda decisão que Daniel tomou foi de sempre buscar a Deus, buscar a orientação de Deus, acreditando, tendo fé que Ele traria resposta. A terceira decisão foi de sempre admitir que suas conquistas, talentos, vêm da misericórdia de Deus. E qual o resultado dessas decisões? O que isso me trará? Vamos estar observando, irmãos, no final do capítulo, nos versículos 46 até o final, que diz: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que fizessem ofertas e manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudesses revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também
fez chefes supremo de todos os sábios na Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios das províncias da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Irmãos, quando nós glorificamos a Deus, Deus nos honra. Irmãos, olha só, uma história que girava em torno de Nabucodonosor, do rei, do seu sonho, no final, por causa das decisões que Daniel tomou, agora o centro das atenções, o astro principal dessa história é Deus. Deus terminou essa história sendo louvado, glorificado e reconhecido. O rei Nabucodonosor, o rei poderoso, se inclinou e reconheceu o poder de Deus por causa das decisões de Daniel. Talvez você conheça alguém duro de coração, alguém que é difícil. Mas se você tomar as decisões certas, o coração desse homem, dessa pessoa, dessa mulher, pode ser quebrado por Deus. Deus pode demonstrar o seu amor e o seu poder para ela também. Mas temos que tomar as decisões certas para mostrar esse Deus. Nabucodonosor honrou a Daniel, porque ele não buscou a sua glória. Ele revelou, mostrou a verdade, falou, olha, é de Deus, não é meu. Mas Nabucodonosor olhou para Daniel e falou, olha, você é um homem sincero, honesto. O seu caráter é aquilo que eu preciso ao meu lado. Preciso de homens assim, que não buscam poder a todo custo. Eles não vão me enganar. Eu preciso de pessoas de caráter. Um caráter de pessoas de Deus, para estar ao meu lado. E assim Deus abençoou a Daniel, dando um alto cargo no Império da Babilônia. De cativo, exilado, a governador. Tudo isso por causa do temor de Daniel a Deus, da sua fé. Nosso tema, irmãos, é o poder que todo crente pode ter em meio às provações. Qual é esse poder? É a fé. É acreditar no nosso Deus. Acreditar que o nosso Deus está vivo. Acreditar que Ele sempre cuidará dos seus. Vamos tomar as decisões corretas. Vamos nos dedicar a Deus. E deixe que Deus cuide dos resultados. Não busque glória. Não busque ser aceito. Busque as orientações de Deus. Admita que é Deus que lhe dá tudo. Pois essa é a vontade do nosso Deus. Porque Ele quer ser glorificado. E quando Ele é glorificado, nós também somos. Somos abençoados. Deus nos enche de bênçãos. Pois somos servos fiéis a Ele. Que nós possamos confiar no nosso Deus. E ter para nós, em nossas vidas, esse poder que só o nosso Deus pode nos dar. Amém? Vamos estar orando? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor cuida de todos os seus. O Senhor tem planos para a vida de todos. E o Senhor tem planos para essa situação que estamos vivendo agora. Essa pandemia não foge do seu controle. Essas situações não estão longe do seu controle. O Senhor está com tudo sob o seu andar. Então, ó Pai, que nós possamos confiar. Que nós não possamos, ó Pai, seguir as orientações do mundo e deixar de confiar no Senhor. Que nós continuemos, ó Pai, buscando, orando, trazendo à nossa mente o seu poder. E admitindo que o Senhor é grande. Para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Pois assim o Senhor deseja. E assim o Senhor também será glorificado. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito bom poder estar com os irmãos virtualmente mesmo ainda, mas compartilhar a palavra de Deus. Que nós possamos, dia após dia, aproveitar esse período e perguntar para Deus o que o Senhor deseja. Temos
uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de testemunhar dele para outras pessoas. Que nós saibamos utilizá-las. Amém? Vamos agora, aproveitando, e fazer a nossa segunda rodada de orações. Vou estar lendo aqui os pedidos que foram feitos pelos irmãos. E se os irmãos tiverem mais alguns pedidos, por favor, escrevam aí nos comentários que eu estarei lendo em breve. A irmã Débora, pede oração pelo Douglas, que está trabalhando agora na rua. Ele está fazendo entregas, né, Débora? De iFood, essas coisas, o Fit. Então que nós possamos estar orando pela proteção do Douglas, andando de moto nesses tempos, que Deus possa estar poupando a sua vida, guardando, dando sabedoria no agir. Vamos estar aqui olhando, mais uma vez vamos estar agradecendo o aniversário do irmão José Timóteo. A Patrícia, agradeço a Deus pelas orações em favor do pai da minha amiga Claucione. Ele teve uma pequena melhora no quadro de saúde. Orem pela recuperação dele e principalmente para a salvação dele. O nome dele é... cliquei. Everaldo. Muito bem, vamos estar orando por ele. Alguns irmãos têm mais algum pedido? Vamos estar aqui esperando um pouco. Lembrando os irmãos, mais uma vez, aqueles irmãos que têm questão de saúde, não é? Não podemos esquecer deles. Vamos estar orando por eles. Lembrando que amanhã, irmãos, estaremos fazendo uma ação social. Estaremos ajudando algumas pessoas, moradores de rua, entregando algumas marmitas. Os irmãos estejam em oração. Que nós possamos ter sabedoria no agir, encontrar as pessoas certas para entregar aquele almoço, e que nós possamos ter oportunidade de testemunhar de Cristo e do seu amor, que nós possamos ser instrumentos de Deus. Sabemos que tudo isso é para a sua honra e sua glória, então que nós possamos nos dedicar o máximo possível. Acredito que sejam esses os pedidos, então vamos estar fazendo a nossa oração. Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Nesse momento eu venho entregar ao Pai a vida do Everaldo, esse senhor, ó Pai, que está internado, que o Senhor possa estar o abençoando. Ele teve uma melhora, mas ainda precisa de cuidados médicos. Que o Senhor possa estar com a sua mão protetora, também guiando a sua filha nos seus cuidados. Que ambos, ó Pai, possam principalmente conhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos nas suas mãos. Que pessoas possam estar chegando até eles e falando do teu amor. Também quero lhe pedir, ó Pai, pelo irmão Douglas, que está trabalhando, ó Pai, com entregas nesse momento nas ruas. Que o Senhor esteja protegendo, ó Pai, livrando de homens maus, de malfeitores, ó Deus, de qualquer acidente ou incidente, que ele possa voltar com segurança para o seu lar, da sua família. Também lembrando dos nossos irmãos com questão de saúde, não iremos esquecer deles, seus tratamentos contra o câncer, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Também pela nossa atividade de amanhã, essa ação social que iremos fazer, ó Pai, que o Senhor abençoe, nos proteja, que o seu nome seja espalhado e que nós possamos demonstrar o teu amor, ó Pai, para aquelas pessoas. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. É mais uma vez um prazer para nós estar servindo a Deus com os irmãos aqui. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Antes que eu esqueça, o irmão Ramon, ele combinou no grupo dos homens da nossa igreja, irá fazer uma reunião dos homens por um aplicativo. Agora eu esqueci do nome dele, mas veja lá no grupo dos homens. Ele está lá amanhã às 6 horas da tarde. Quase esqueci. 6 horas da tarde ele irá mandar o link para iniciarmos essa reunião. Que nós possamos estar ali reunidos, possamos estar aproveitando também os homens, esse momento para estarmos reunidos, matar um pouquinho da saudade e termos um momento em comunhão. Os adolescentes iremos fazer nossa atividade também amanhã,
às 19 horas. E os jovens, no domingo, tem também a sua reunião com o Jimmy, organizando as coisas. Então, que os irmãos estejam bem e tenham uma boa noite, um bom descanso e até domingo. Que Deus nos abençoe.